Olá, bom dia para todos os meus irmãos. Que o Eterno abençoe a sua vida com todas as sortes de bênçãos. Amados irmãos, nesta manhã estarei aqui fazendo assim uma pequena reflexão com vocês, não é? sobre, sobre o nosso comportamento com relação ao sofrimento. Muitas das vezes nós passamos por situações da vida que nós não queremos aceitar. Muitas das vezes o sofrimento, como algo, como uma condição, na verdade, que faz parte de nós. E nós não entendemos muitas das vezes o sentido do sofrimento. Por que sofremos? Às vezes fazemos essas perguntas. Por que sofremos? Qual o objetivo do sofrimento? O que ele quer nos dizer? E tomarei como base aqui a história de Yosef. Yosef, que é José, né? Um grande homem de Deus, um grande profeta, visionário. A Bíblia conta que José, ele era amado pelo seu pai, era um homem, um jovem destemido, obediente ao seu pai. Talvez essa é a causa motivadora, né, da sua lealdade ao seu pai, sua obediência, que levou Jacó a amar muito a vida de José. E dentro da sua casa, quando o Eterno estava dando alguns sinais a eles em sonho, que os sonhos são sinais de Deus também para a nossa vida, a Bíblia conta que José ele teve um sonho. Nesse sonho, o sol, a lua, as estrelas, se prostravam diante dele. O Eterno estava dando a ele uma manifestação de uma revelação que no futuro estaria para acontecer na vida de José. A Bíblia diz que quando José conta para toda a sua família, ali os irmãos criou-se uma inveja dentro do coração dos irmãos. A Bíblia diz que José foi jogado dentro de um poço e em seguida foi vendido pelos seus irmãos para o Egito como escravo. E José foi levado para o Egito. A Bíblia diz que lá no Egito ele foi levado para a prisão e lá José ficou preso por longos dias. Mas o que eu acho, meus irmãos, o interessante na vida deste homem, desse personagem bíblico, é que em todo tempo que ele está sofrendo, que ele está passando por calúnia, por injúrias, por sofrimento, em todo tempo ele sabe fazer o melhor. E essa é a primeira lição que eu aprendo na vida de Yosef, na vida de José. É que para ele não importava a situação em que ele se encontrava. Ele sabia fazer do meio em que ele estava, mesmo meios de dificuldade, de tristeza, de angústia, ele sabia fazer o melhor. A Bíblia diz que José ele foi preso, mas dentro da cadeia ele já ali manifestava uma boa administração dentro da cadeia. Ele se tornou o chefe de toda a penitenciária, vamos dizer assim. Em seguida, Potifar observou o seu comportamento, observou que ele tinha algo diferente, ele tinha o diferencial, era um bom administrador, colocou como mordomo dentro da sua casa. E lá, a Potifera, a mulher de Potifar, infelizmente, tentou induzir ele ao fracasso. Mas mesmo diante dessa situação, ele se manteve prudente. E a Bíblia diz que ele fugiu do laço, fugiu do mal. E ele não colocou em risco a sua moral. Ou seja, a primeira lição que nós aprendemos da vida de José é isso. É que em meio às dificuldades, ele sabe fazer o melhor, gente. Não importa o que você esteja passando.
Não importa a sua situação, não importa o seu sofrimento, porque a sua história, ela não é a pior delas. Todo mundo vai passar por uma situação difícil. Agora, diante dessa situação, o que importa é o que você vai fazer. O que importa vai ser a sua decisão com relação ao que você vai fazer, com relação ao seu sofrimento, com relação à sua dor. Como você vai encarar isso? E José encarou como uma determinação de Deus. Ele aceitou aquilo como um teste de Deus na vida dele. E a gente tem grandes lições desse grande homem. E aí, ele aceitou aquilo como uma determinação de Deus. José foi para a prisão, se tornou chefe daquela prisão, foi para a casa de Potifar, fez o melhor trabalho, foi um grande administrador, mesmo em meio a situação difícil, ele soube se sair. E ele soube fazer o melhor. E eu fico aqui pensando, muitas pessoas falam que isso não dá certo para a minha vida, que isso é assim, assim. A oportunidade é você que cria. Qual a sua situação nesse momento? O que você está vivendo? Você vai se dar por fracassado ou você vai lutar contra este problema, contra essa dificuldade? Aí você decide. Né? Tem gente que fala, não tem oportunidade para me trabalhar, eu nasci pobre, vou morrer pobre, é isso e aquilo. Não, a oportunidade é você que cria. José passou por essa situação e ele foi um grande administrador. Foi levado como escravo para o Egito. Uma das coisas que ele sempre fazia melhor, ele sempre fazia o melhor. E ele sempre procurava uma saída. E José, a Bíblia diz que José ele interpretava sonhos. Começou lá dentro da cadeia, interpretando sonhos. E até um dia em que o Eterno mandou um sonho a Faraó. E ele interpretou esses sonhos. E o Faraó olhou para ele e disse, onde nós acharemos o homem que é o Espírito de Deus? Você sabe por que ele se tornou governador do Egito? Você sabe por que José saiu da pobreza, da miséria, do fracasso para a riqueza? É simplesmente porque ele sempre fazia o melhor. E ele soube se comportar em meio à situação, ele não ficou reclamando da vida. Meus irmãos me venderam, fui para o calabouço, fui para a prisão. Não. Aonde ele estivesse, ele fazia o melhor. Será que você está fazendo o melhor? Será que diante dessa situação que você está passando hoje, qual o seu comportamento com relação a esse sofrimento que você está hoje? Você se tornou aquela pessoa murmuradeira, uma pessoa que está se maldizendo em meio ao sofrimento, ou você está sendo grato a Deus e buscando uma saída para esse problema? Faça como José, faça o melhor. Não importa o tamanho do problema que tu esteja passando, o que importa é como você vai se comportar diante dele. Muitos já se entregaram ao problema, às dificuldades. Eles acham que morreram pobre, ou seja, eles acham que nasceram pobres, vão morrer pobres, eles acham que já foi uma determinação de Deus, eles viver aquela situação, eles morrer naquilo. Gente, Deus determina as coisas na nossa vida para que sirva de teste. Se Deus te colocou dentro de uma favela, se Deus te colocou dentro de uma prisão, se Deus te colocou dentro de um caos, de um sofrimento, isso não quer dizer que Deus quer que você viva ali. Deus quer que você supere. Se você hoje está catando lixo, isso não quer dizer que Deus quer que você viva catando lixo por resto da sua vida. Isso é um teste para a sua vida. Deus coloca isso na sua vida que é para você decidir o que você quer. Se Deus te colocou no meio de um lixo, você está catando lixo, Deus está dizendo, é isso que você quer para a sua vida? Se você quiser isso, você vai ter isso, você será sempre isso. Mas se você não quiser, você tem o poder de alterar esse destino. Deus coloca testes na nossa vida para que nós venhamos tomar decisões. E José foi um dos exemplos muito bonito. Foi um dos grandes exemplos. Quando em meio à sua dor, quando em meio ao seu sofrimento, ele não aceitou aquela situação, mas ele manifestou mudanças. Ele superou. Superação é a arte
que manifesta a felicidade. Eu não posso dizer que sou feliz se eu não supero meus problemas, se eu não supero as minhas dificuldades, se eu não transformo. Deus coloca testes. Quando Deus deu um teste a Abraão, pediu seu filho, Deus deu o teste a Abraão para que ele pudesse ser mais forte. Deus conhece tudo, Deus conhece o nosso coração. Deus não quer nos mostrar nada. Deus coloca isso para que você decida o que você quer. Deus coloca você num sofrimento e Deus diz, é isso que você quer? Deus coloca você no meio a um caos, a uma dificuldade, Deus quer que você decida. Nós somos uma mistura de duas coisas. O bem e o mal está dentro de nós. Até isso, até dentro do nosso corpo. Existe uma estrutura que ela é complexa, ela é feita de elementos bons e de elementos maus. Deus trabalha com positivo e com negativo. A Bíblia diz, eu criei o bem e eu criei o mal. Deus criou todas as coisas. E o sofrimento ele vem para que você possa tomar uma decisão na sua vida. O que você quer. Tem pessoas que só vão conseguir sair do vício quando elas forem acometidas por uma enfermidade. Tem pessoas que só vão sair de certa situação quando elas experimentarem um sofrimento com profundeza, porque essas pessoas, nós vivemos num mundo, o mundo ele é adaptado para isso, para nos causar sofrimento, porque aqui é o mundo da expiação. Vivemos num mundo em que a cada momento nós estamos expiando os nossos erros e os nossos fracassos através do sofrimento, porque aqui é um teste. Agora, qual o seu comportamento com relação ao que você está passando, com relação ao seu sofrimento? Transforme a situação. Deus te colocou aí, talvez numa dificuldade difícil. Deus te colocou em meio a situação complicada para você decidir o que você quer. Muitas pessoas dizem, eu não aguento mais, eu desisto da vida. Muitos acabam cometendo o suicídio. Muitos acabam desistindo da vida, pegando a depressão, porque elas não querem lutar mais. Mas José é um grande exemplo. Ele sempre fez o melhor. Será que você está fazendo o melhor? Ou você está desistindo do problema? Quantas pessoas hoje estão passando no auge da dor? Quantas pessoas viviam no lixão, hoje é milionário, transformou a vida? Quantas pessoas eram drogados, mas hoje é um cidadão de bem, um pai de família de bem? Porque eles fizeram o melhor. Foi o teste, eles superaram o teste. Esses testes servem para a retificação dos nossos erros. E José, ele não olhou para a situação que ele estava vivendo. Ele tinha uma coisa em mente, ele queria mudança, ele queria mudar, ele queria se transformar. Ele queria transformar o ambiente à sua volta. Ele queria ir mais longe. Ele foi para o calabouço, ele foi para a prisão, mas da prisão ele sai para governador. Porque no percurso da sua vida, ele sempre fez o melhor. No percurso da sua vida, ele sempre fez as coisas acontecer. E a Bíblia fala que Deus trabalha para aquele que nele espera. Qual a sua mensagem que você tá mandando para Deus, está mandando para o universo? Às vezes você está num problema, você começa a se maldizer, você começa a culpar as pessoas pelo seu fracasso, pelo seu erro, e você nunca admite que você é errado, você nunca admite o seu erro, a sua fraqueza. Quando você está num sofrimento e você começa a xingar você mesmo, a se maldizer, e é essa mensagem que você está mandando para Deus, que você quer aquilo. Mas José, um grande exemplo a ser seguido. Ele sempre fez o melhor, independente do problema. Independente da situação em que ele se encontrava, ele fez o melhor. Ele buscou transformar o mundo à sua volta. Isso é muito bonito. Ele transformou o mundo à sua volta. Porque aquilo que Deus botou na mente dele, ele cultivou. Se você não cultiva aquilo que Deus colocou na sua mente, talvez Deus já botou muitas coisas na sua mente, projetos. Você abrir uma empresa, você abrir, né, um grande negócio. Você mudar a sua família, o seu casamento. Talvez Deus já botou isso dentro da sua mente. Mas você não cultiva isso. Você acha impossível. Você não quer mudar, você não quer transformar.
Qual a situação que você está passando hoje? Qual o problema que você está vivendo hoje? Será que você é capaz de mudar isso? Ou você, mesmo Deus te dando isso, Deus colocando esse sofrimento em você, você aceita? Essa é a mensagem que você manda para Deus: Deus, eu aceito, eu não quero mudar. Porque o sofrimento vem para você decidir em ser ou não ser. Mas José, ele resolveu ser. Quando você olha para dentro de você, você diz: não, eu vou mudar essa situação. Eu vou superar. Quando você decide dentro de você: eu vou mudar. Eu vou sair da desgraça, eu vou sair da miséria, eu vou sair da pobreza. Eu vou sair do momento medíocre. E vou evoluir, porque não existe uma evolução completa, porque nós estamos em constante evolução. Como diz certo palestrante, que não existe uma pessoa evoluída. Existem pessoas que estão em evolução. Nós estamos em evolução. Transforme a sua vida. Transforme a sua vida. Transforme a sua história. Não importa onde você esteja. Ah, eu nasci numa família pobre, não dá. Eu vou morrer assim. Mentira! Ah, eu sou uma pessoa muito ignorante. Eu nasci assim, vou morrer assim. Mentira! Nascemos para ser moldados. Você é capaz de transformar você mesmo. Deus nos convida a viver uma vida de transformação. Faça como José. Não importa a situação. Se você é pobre, se você é rico, aonde você nasceu, não importa o lugar. Mas se você quiser mudar, só você tem a capacidade de mudar. E Deus está dizendo: decida, a escolha é sua. Coloque diante de você o caminho da bênção e o caminho da maldição. Bênção quando obedecer, maldição quando vocês desobedecerem. Faça o melhor, transforme, mude, se supere, porque você é capaz.